alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio e os slides deste texto de apoio que estão publicados no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Os irmãos às vezes reclamam, o senhor não segue a revista. A revista os irmãos já têm. Alguns têm um livro de apoio. Há o vídeo do pastor Elienay Cabral, que é o comentarista desse trimestre, ele que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós aqui estamos para trazer subsídios complementares. E nós seguimos o texto de apoio que nós fazemos lá para o portal Escola Dominical. E o portal Escola Dominical publica 5 ou 6 textos desta lição. Além de artigos e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos também breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. O irmão tem um momento devocional e ainda obtém informações para a sua aula. Também, durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões feitas nos comentários do YouTube. E, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá tirar e elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para aprender a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje estamos estudando a lição de número 11, já no terceiro e último bloco do trimestre, onde nós estamos vendo o ânimo do apóstolo Paulo, o seu estado de espírito. Vimos semana passada Paulo e o amor pela igreja. E hoje nós vamos ver o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Aliás, esta expressão, sã doutrina, é uma expressão paulina. Esta expressão aparece 2 vezes nas Escrituras. Aliás, 2 vezes não, desculpe. Aparece 4 vezes nas Escrituras em 3 livros da Bíblia. As 3 cartas pastorais do apóstolo Paulo. Lá em 1 Timóteo 1:10, o apóstolo diz para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Em 2 Timóteo 4:3 está escrito: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comissão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Em Tito 1:9, Paulo escreveu: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E, por fim, em Tito 2:1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, essa expressão sã doutrina, ela aparece 4 vezes na Bíblia, as 4 vezes escritas pelo apóstolo Paulo. Isso já mostra o zelo, o cuidado
a cautela que o apóstolo tinha com respeito a ela. Tanto que até pôs o nome, sã doutrina. Por que é uma sã doutrina? Porque é uma doutrina sadia. É uma doutrina que dá vida. É uma doutrina que dá saúde espiritual. E que doutrina é esta? É a doutrina da palavra de Deus. É a doutrina ensinada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a doutrina que vem da parte de Deus. O que é doutrina? Doutrina quer dizer o conjunto de ensinamentos. É um conjunto de ensinamentos. Isso é doutrina. E a primeira vez que a palavra doutrina aparece na Bíblia é lá em Deuteronômio 32:2. Lá em Deuteronômio 32:2, nós vemos lá no Cântico de Moisés, o último Cântico de Moisés. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, com chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Quando se fala em doutrina, se fala em algo que vem de Deus. Veja que aqui Moisés está profetizando, está falando em nome de Deus, e ele diz: goteje a minha doutrina. É gotejar. A expressão de Moisés nos dá a nítida noção de que o trabalho da doutrina é manter a vida, e uma vida renovada no ser humano. Por quê? Porque a chuva e o orvalho, eles mantêm a vida da vegetação, dia após dia. É algo contínuo, necessário e indispensável para que tenhamos vida. Isso é a expressão de Moisés. A doutrina de Deus traz vida. É por isso que Paulo a chama de sã doutrina. É a doutrina que traz vida. É a doutrina que traz saúde. Em Jó 11:4, Jó 11:4, nós encontramos também a palavra doutrina. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mais uma vez aqui, são palavras do amigo de Josofar. Ele está dizendo que a doutrina é algo que vem de Deus. A sã doutrina, ela vem de Deus. Não é algo inventado pelo homem. É um ensino dado por Deus. E o apóstolo, quando ele fala na sã doutrina, ele está falando a respeito da doutrina de Deus, da doutrina da palavra de Deus, a doutrina trazida por Jesus, que veio do céu. É disso que Paulo está falando. Veja, haverá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. E é o tempo que nós estamos hoje. O tempo que nós estamos hoje. Para que o que se possa fazer é o mal. Quem não tem a doutrina acaba fazendo mal, praticando mal, pecando. Ele precisa ser ensinado por Deus. É o ensino que vem da parte de Deus. E Paulo diz aqui que nos últimos dias, e esses tempos já chegaram, as pessoas não quereriam ouvir a doutrina de Deus, mas procurariam pessoas
que lhes falassem o que elas querem ouvir, porque elas não querem ouvir a verdade. E quando Paulo fala da sã doutrina para Timóteo e para Tito, fala disso, fala de pessoas que não querem ouvir a verdade, e fala de maus obreiros que começam a ensinar o que não é verdade, para agradar a si próprios e agradar ao mundo. Paulo tinha este cuidado. Ele precisava da doutrina, da sã doutrina. E era isso que Paulo ensinava. Veja que, já na sua primeira viagem missionária, Paulo ensinava a doutrina do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no começo da primeira viagem missionária, diz que o procônsul Sérgio Paulo procurava muito ouvir a palavra de Deus. E lá, depois que Paulo faz aquele sinal com aquele mágico, o texto bíblico diz, em Atos 13 e 12, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Veja que o que Barnabé e Saulo estavam falando com Sérgio Paulo era a doutrina do Senhor, a doutrina de Jesus, o ensino de Jesus. Porque Paulo, ele ensinava o que ele tinha recebido de Jesus. Não é assim no texto que nós lemos toda a ceia? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo recebeu de Jesus e ensinou para o povo. Havia esse contato pessoal e direto de Jesus com Paulo. Em Atos capítulo 9, diz assim, Ananias. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vias me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 22, quando Paulo faz aquele discurso para aquela multidão enfurecida no templo, ele diz assim, e um certo, capítulo 22, versículo 12, versículo 14, e ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque has de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Ele foi ensinado diretamente pelo Senhor Jesus. Lá no discurso ao rei Agripa, ele explica mais ainda isso. Capítulo 26, versículo 16. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Houve um contato direto de Paulo com Cristo, de Jesus com Paulo. E Paulo foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus. E ele ensinou aquilo que ele recebeu. A doutrina do Senhor. É por isso que Sérgio Paulo ficou admirado da doutrina do Senhor. Lá no Areópago, em Atenas, os sábios disseram que a doutrina, o ensino de Paulo, era um ensino novo. Era um ensino novo. Olha lá, Atos, capítulo 17, versículo 19. Tomando, o levaram a Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas?
Paulo trazia uma doutrina nova para os filósofos gregos, para os gregos. Porque não era nenhuma escola filosófica, não era nenhum ensino filosófico. Era a palavra da cruz. Era a doutrina. Paulo tinha o cuidado de ensinar o que recebeu de Jesus. Ele sabia de quem tinha recebido e sabia que tinha que transmitir aquilo que recebeu. Nós temos que ter este mesmo cuidado com a doutrina. Paulo tinha extremo zelo e cuidado pela doutrina. A doutrina, que é a doutrina, o ensino de Jesus. Veja que Jesus tinha, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não com os escribas. Eu já disse aqui algumas vezes, em um dos seus livros, que ele escreveu 3 livros sobre Jesus de Nazaré, o Papa Emérito Bento XVI, um grande teólogo, ele fala de um debate que ele teve com o rabino-chefe de Roma, Jacó Neusner. E o debate era sobre o Sermão do Monte. E o rabino dizia que ele não podia aceitar o Sermão do Monte, porque quem aceitar o Sermão do Monte tem que admitir que Jesus é Deus. Porque Jesus, ao proferir o ensino no Sermão do Monte, ele se coloca como o autor da Torá. Porque ele diz assim: ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, vos digo. Ele que, como que, redimensiona a lei de Moisés. E só quem pode fazer isso, dizia Jacó Neusner, é Deus. Então, Jesus se coloca no lugar de Deus. Então, admitir o Sermão do Monte é admitir que Jesus é Deus. E como Jacó Neusner era rabino e não cria que Jesus era o Messias, então ele não podia aceitar o Sermão do Monte. Ele não aceitou, mas ele disse a verdade. Quem não recebe a doutrina de Jesus é porque rejeita a Jesus como Senhor. É por isso que nós temos que ter zelo pela doutrina. Porque reconhecer que Jesus é o Senhor é reconhecer que ele pode ensinar, que ele pode mandar. E por isso é aceitar a doutrina. Paulo sabia que a doutrina é a manifestação da divindade de Cristo. A doutrina é a manifestação do amor de Cristo. A doutrina é a vida que nós recebemos em Cristo. Ela precisa ser gotejada, para usar a expressão de Moisés. Ela precisa ser ensinada, anunciada. Nós só somos cristãos se recebemos e aprendermos com Jesus. Jesus diz, Mateus 11 e 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E a primeira característica da igreja é perseverar na doutrina. Atos 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Não há igreja sem doutrina.
Não é possível eu me manter vivo espiritualmente sem a doutrina. É preciso que se goteje a doutrina do Senhor para que nós tenhamos vida, para que nós sobrevivamos espiritualmente. Paulo ele sempre mostrou sua preocupação para que a doutrina tivesse um espaço privilegiado, não só na vida de cada crente, mas nas igrejas locais. Porque ele entendia que ser salvo era ter adotado uma nova doutrina. Romanos 6:17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Veja, irmãos, que Paulo diz que eu só deixo de ser servo do pecado para ser servo da justiça se eu obedecer de coração à doutrina. Só é crente quem obedece de coração à doutrina. A doutrina que foi entregue. A doutrina que foi pregada. A palavra que nos evangeliza, que nos traz a fé, pela qual nós cremos. Mas nós só nos manteremos salvos se obedecermos de coração à doutrina, ao ensino que Jesus nos dá e que se encontra nas Escrituras. Paulo também considerou que os inimigos dos crentes são os que promovem disseções e escândalos contra a doutrina. Romanos 16:17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem disseções e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Os irmãos percebam aqui, e numa aula passada eu falei sobre os inimigos da cruz de Cristo, né? Paulo fala sobre os inimigos da cruz de Cristo, são aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. São inimigos da cruz de Cristo. E Paulo diz que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, eles não servem ao Senhor Jesus, mas ao seu ventre. Tem suaves palavras e lisonjas, mas ele engana o coração dos simples. E aí nós vemos que quem conhece a doutrina, quem estuda a doutrina, quem obedece à doutrina, ele é sábio. Porque Paulo aqui diz que aquele que se deixa levar pelas suaves palavras e lisonjas destes que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina, eles são simples. E aí nós lembramos do livro de Provérbios, em que você tem o tolo, o insensato, o simples, que é aquele que não obedece a Deus. E você tem o sábio, que é aquele que obedece a Deus. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 14, quando o proverbista fala da doutrina, ele diz assim:
A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Paulo diz: tomem cuidado com aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Eles promovem intrigas, divisões, discussões contra a doutrina. Eles promovem escândalos. Eles escandalizam as pessoas, ofendem a fé das pessoas, fazem as pessoas tropeçar espiritualmente por causa dos debates doutrinários, das discussões doutrinárias. Por quê? Porque eles não querem obedecer à doutrina. Eles querem obedecer à sua vontade. Querem trocar a doutrina da palavra pelos seus pensamentos, pelas suas ideias. Argumentam bem, discutem bem, falam bem, convencem. Como o diabo convenceu Eva, distorcendo a palavra de Deus. E Eva, porque não havia aprendido direito, caiu na conversa do diabo. Porque se ela tivesse aprendido direito, ela não teria dito o que disse para a serpente. Ela disse: não, Deus disse que de toda árvore podia comer, menos da que está no meio do jardim, que você não pode nem comer nem tocar. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que não podia tocar na árvore da ciência do bem e do mal. A árvore do meio do jardim é a árvore da vida. E Deus não proibiu de tocar na árvore da ciência do bem e do mal. Só não podia comer do seu fruto. E é esse o problema. Nós mudamos o que Deus diz. E quando mudamos o que Deus diz, nós acabamos enganados pelo diabo. O diabo convenceu Eva de que não iria ela morrer se comesse do fruto, mas ela seria igual a Deus. Mas porque ela não tinha aprendido direito. Ela não tinha prestado atenção. Porque ela não tinha atentado para a palavra de Deus. Esse é o problema daqueles que não estão obedecendo de coração a doutrina. Não conhecem a doutrina. Não estudam a doutrina. Não aprendem com Jesus. Não leem a Bíblia. Não vão aos cultos de ensino. Não vão à escola bíblica dominical. Não leem uma boa literatura. E acabam sendo envolvidos por quaisquer ventos de doutrinas. Paulo falou disso lá em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu só tenho crescimento espiritual se eu me arraigar na palavra de Deus. Se eu me deixar ser limpo pela palavra, ser santificado pela palavra, se eu seguir a verdade. E o que é a verdade? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, vivemos o princípio das dores e Jesus disse que o maior risco que nós temos hoje para a nossa salvação é o engano. No seu sermão profético, Jesus 3 vezes fala sobre o engano. Ele já começa o seu sermão profético falando do engano. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não é aquele Henrique Cristo lá de Curitiba, que se diz que eu sou Jesus Cristo. Não. São pessoas que vão estar
usando o nome de Cristo, ensinando o que Cristo não ensinou. É por isso que Paulo tinha um cuidado todo especial de ensinar aquilo que ele tinha recebido do Senhor Jesus. E Jesus disse, são as Escrituras que de mim testificam. Eu preciso conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras, ter este cuidado. Paulo tinha este cuidado. Nós já falamos aqui várias vezes, neste trimestre, que Paulo, já preso, sabendo que ia morrer, pediu a Timóteo que trouxesse os livros, principalmente os pergaminhos. Ele não ia mais fundar igreja nenhuma. Ele não ia mais sair daquela cadeia para lugar algum. Mas ele tinha que continuar estudando a palavra para sobreviver espiritualmente. Ele precisava da doutrina, que é a fonte de vida, que nos desvia dos laços da morte. Ele precisava estar alerta para não ser enganado por aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. A doutrina é a palavra de Deus. Doutrina não é costume. Doutrina não é comportamento social. A doutrina é a palavra de Deus. Nós precisamos ser ensinados pela doutrina. Paulo sabia, como doutor da lei que ele era, que é nas Escrituras que se tem a vida eterna. Jesus disse isso lá em João 5,39. Ele falou que os escribas tinham essa consciência. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Paulo, ao se converter, descobriu que as Escrituras testificavam de Cristo, tanto que já em Damasco ele começou a pregar que Jesus era o Cristo e a mostrar nas Escrituras que Jesus era o Cristo. Paulo sabia que a palavra é fonte de vida. E é por isso que ele tinha este zelo para que as pessoas não morressem ao abandonar a doutrina, ao crerem em falsas doutrinas, ao se deixarem enganar por falsos mestres, por falsos enganadores. Paulo sempre ensinava a palavra de Deus. Ele ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, ensinando a palavra de Deus. Atos 18 e 11. Ele ficou 3 anos em Éfeso, ensinando a palavra de Deus. Atos 20 e 27. Paulo pregava o evangelho, ele pregava Jesus e mostrava que Jesus era o Filho de Deus, desde Damasco, como nós vemos lá em Atos 9, 20 e 22. Aos anciãos de Éfeso e Mileto, ele disse que ele nunca cessou de dia e de noite de ensinar a palavra de Deus. Atos 20 e 25. Paulo tinha tanta preocupação que esse tema da sã doutrina ocupou um lugar proeminente nas cartas pastorais. Aliás, essa expressão sã doutrina, como nós já vimos, está nas 3 cartas pastorais. As 2 cartas a Timóteo e a carta a Tito. Paulo, ele tinha tanto cuidado com a doutrina que a sua maior luta era impedir que os judaizantes pervertessem a fé dos crentes. Ele escreveu a carta aos Gálatas, ele escreveu a carta aos Colossenses, para que os crentes não fossem iludidos e enganados por falsos mestres. Os Gálatas eram os judaizantes, para os Colossenses eram os gnósticos. Paulo tinha todo este cuidado. Ele escreve a Timóteo para que Timóteo também enfrentasse os judaizantes e enfrentassem aqueles que estavam ensinando uma falsa doutrina da ressurreição em Éfeso. Paulo tinha um horror à heresia.
Veja lá 2 Timóteo 2:17. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Perversão dos ouvintes. E ele diz ainda, e a palavra desses, roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Paulo considerava que o falso ensino era uma gangrena no corpo de Cristo. E o que faz a gangrena? A gangrena impede que o sangue venha até um determinado membro e este membro morre e tem que ser amputado. Quando ocorre a gangrena, o membro ele tem que ser amputado. No dicionário Ruais da língua portuguesa está escrito aqui, eu vou ler até direto do dicionário, gangrena é a morte e putrefação dos tecidos de qualquer parte do organismo. O falso ensino ele gera a morte, a podridão dos membros do organismo, porque impede que Cristo continue na pessoa. Porque Jesus é a verdade e ele agora vai seguir a mentira. Foi o que aconteceu com Eva. Ela creu no falso ensino e por isso pecou e morreu. E levou também seu marido à morte. Paulo tinha este cuidado. Ele sabia que ele tinha que apresentar a igreja com uma virgem pura, seu marido, a Cristo. E esta noiva precisava estar viva para se casar. E daí o cuidado que ele tinha com a doutrina, para que ela não morresse, ela não gangrenasse, ela não ficasse paraplégica, aleijada. Paulo, ele vai, nas cartas pastorais, mostrar a Timóteo e a Tito todo o cuidado que eles tinham que ter com os hereges, com os falsos mestres, com aqueles que tinham abandonado a sã doutrina. Veja, por que Paulo mandou Timóteo para Éfeso? 1 Timóteo 1:3, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Foi para isso que Paulo mandou Timóteo para Éfeso. Porque havia ali já lobos cruéis que não perdoariam o rebanho, como ele próprio profetizou lá em Mileto, está no capítulo 20 de Atos. Eles estavam ensinando, como Himeneu e Fileto, falsas doutrinas. Nós não devemos ficar em debates que não levam a nada, porque isso só leva à destruição. Nós precisamos edificar o povo de Deus com a doutrina. Picuinhas doutrinárias, questiúnculas teológicas, especulações fazem mal ao povo de Deus. Em 2 Timóteo 3:8, Paulo diz assim, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Os hereges são como Janes e Jambres, que eram os mágicos que enfrentaram Moisés e Arão lá no Egito. Eles resistiam à verdade. E levaram Faraó à destruição. Levaram o Egito à destruição. Assim fazem estes falsos mestres nos nossos dias. Eles estão reprovados porque não têm fé em Deus e criam suas próprias doutrinas para substituir as doutrinas de Deus. Com Tito,
Paulo tem este mesmo cuidado. Capítulo 1, versículo 10 de Tito, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Quantas pessoas nós temos como esses cretenses aqui, mencionados por Paulo a Tito, que hoje ensinam coisas que lhes dá riquezas, que hoje ensinam coisas falsas para que as pessoas continuem a contribuir e eles se enriqueçam. E eles não estão nem aí que elas estão indo para o inferno, até porque eles também estão. Paulo diz que são desordenados, faladores, vãos e enganadores. Perceba quem está dando este ensino. Qual é a vida desta pessoa? Quais são os interesses dela? E você verá que eles são movidos pela torpe ganância, que eles falam muito porque não têm argumentos, têm uma vida desordenada, estão vazios de Deus e são enganadores. Lá no capítulo 3, versículo 11, Paulo volta a falar deles. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Tenhamos cuidado com esse tipo de gente. Se ele está obstinado na sua heresia, convencido do seu erro, evitemo-lo. Porque ele já está pervertido. E a condenação está em si mesmo. Porque ele deixou Jesus lá de fora da sua vida. Ele não obedece mais de coração à doutrina, à verdade. Ele não ama mais a Cristo, que é a verdade. É verdade que Paulo disse que a heresia precisa aparecer para manifestar os que são sinceros. Veja lá em 1 Coríntios, capítulo 11. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Nestes últimos dias, em que há muitos falsos mestres e aqui há muito engano, é aqui que vão surgir os verdadeiros, os fiéis. É aqui que nós vamos descobrir quem é crente de verdade. Aquele que obedece de coração à doutrina. Tenhamos este cuidado. Os hereges, Paulo escreve lá para os Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. É amaldiçoado quem prega um evangelho mentiroso, quem prega uma palavra distorcida, é anátema, é amaldiçoado. E por isso que Paulo diz que nós devemos tomar cuidado para não nos corrompermos com estes falsos ensinos. Paulo tinha tanto cuidado com a doutrina que o Senhor Jesus o escolheu para ser o principal doutrinador da igreja. As suas 13 ou 14 epístolas
elas mostram toda a doutrina, a ponto de alguns filósofos como Nietzsche terem dito que Paulo era o verdadeiro doutrinador do cristianismo, que o cristianismo deveria se chamar paulinismo. Não é verdade, porque a doutrina que Paulo recebeu, que Paulo ensinou, foi a que ele recebeu do Senhor. Então, a doutrina que Paulo escreveu é o cristianismo. Mas o cuidado de Paulo era tão grande com a doutrina que o Senhor Jesus resolveu que ele seria o principal doutrinador da igreja. Pois a parte doutrinária, em sua grande parte no Novo Testamento, foi escrita pelo apóstolo Paulo sob a inspiração do Espírito Santo. Você tem tanto cuidado assim com a doutrina? Tenhamos esse cuidado. Porque Paulo só pode dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele não só ensinou, mas ele viveu a doutrina. Amém.